Bom dia, gente, ou boa tarde, ou até boa noite, né, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá? Então esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo, né, a respeito das classes de conjugação, tá? Eu vou tentar fazer as aulas assim, peço até um feedback de vocês depois que vocês assistirem essa aula, vocês me dizem se o áudio tá funcionando bem. Aqui parece que tá, eu consegui ativar o microfone, essa é bem a terceira tentativa minha de fazer esse vídeo. Mas vamos lá, né? Então, vamos começar aqui. Vamos falar de classes de conjugação. Vamos começar com uma definição. Definição que vocês já têm familiaridade aí, porque estava na lista de exercícios que eu passei, tá? Então é o seguinte: sejam G um grupo, tá? E A e B dois elementos desse grupo, certo? Então, a gente vai dizer que o elemento A, eu vou escrever elemento aqui para deixar isso claro, o elemento A é conjugado do elemento B se existir algum elemento no grupo, tá? Tal que acontece o seguinte: a gente pode escrever o elemento A como esse carinha do grupo operado com o elemento B operado com o inverso desse mesmo cara, tá? Assim a gente diz que B é um conjugado de A, tá bom? Ou que A é um conjugado de B, certo? A priori a gente vai definir a relação assim: o primeiro elemento é conjugado do segundo, tá? Mas aí, agora a gente vai para uma proposição. Eu vou usar uma outra cor aqui para enunciar a proposição, usar esse azulzinho aqui, tá? Então, vamos aqui para uma proposição. Essa proposição, na realidade, era, acho que o primeiro exercício da lista de vocês, certo? Como eu falei, aquela lista é realmente importante para que vocês possam ir acompanhando, né, essa aula. E a proposição diz o seguinte: que a relação de conjugação definida acima, né, ela é uma relação de equivalência. Relação de equivalência. A impressão que eu tenho é que eu escrevo devagar aqui, não... acho que na lousa eu escrevo um pouco mais rápido. Ok, então a gente acabou de definir aqui uma relação, tá? A gente disse quando é que dois elementos se relacionam, né? Um elemento A vai se relacionar com um elemento B se existir alguém lá no grupo, de modo que isso aqui acontece, tá? Essa é a relação que a gente está trabalhando, é o que a gente está chamando de relação de conjugação, tá? Um elemento A se relaciona com o elemento B se existir um elemento G no grupo, tal que A é igual a G operado com B operado com G a menos 1, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, o que essa proposição está dizendo e o que a gente vai provar é que essa relação ela é uma relação de equivalência. Então, vamos lembrar o que é uma relação de equivalência. Uma relação de equivalência é uma relação que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Então, inicialmente, a gente vai mostrar que ela é reflexiva, tá? O que é uma relação reflexiva? É uma relação tal que todo elemento do conjunto se relaciona com ele mesmo, né? Então, vamos lá, ó. Dado um elemento A pertencente ao grupo, temos que esse elemento se relaciona com ele mesmo, pois
Para mostrar isso, a gente tem que encontrar um elemento no grupo, de modo que a gente possa fazer isso aqui. Só que aqui, no lugar de ter um elemento B, a gente tem o mesmo A, tá entendendo? Então, a gente precisa encontrar um elemento no grupo, de modo que a gente possa escrever algo assim, sendo que aqui, o elemento que aparece é esse mesmo elemento aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, o elemento do grupo que a gente tem para fazer isso é o próprio elemento neutro, tá? Porque a gente tem que o A é igual ao elemento neutro, operado com o elemento A, operado com o inverso do elemento neutro, que é o próprio elemento neutro, tá? Então, essa igualdade aqui, ela é trivialmente verdadeira, certo? E ela prova que o elemento A sempre se relaciona com ele mesmo, certo? Logo, a conjugação, a relação de conjugação, tá? Eu estou omitindo aqui uma palavra para ver se eu perco menos tempo escrevendo. A conjugação, ela é reflexiva, tá bom? Então, fica faltando a gente mostrar que ela é simétrica e transitiva. Então, vamos mostrar que ela é simétrica. O que é a propriedade simétrica? É o seguinte: se um elemento A se relacionar com o elemento B, a propriedade simétrica diz que vale a mesma frase, sendo que na ordem contrária. O elemento B vai ter que se relacionar com o elemento A também. Então, a gente começa pegando dois elementos, ó, sejam A e B, dois elementos do grupo, tais que o elemento A se relaciona com o elemento B. A gente quer provar, então, que o elemento B se relaciona com o elemento A, certo? Mas antes, a gente vai traduzir essa informação aqui para a gente usar ela, tá bom? Então, o que acontece? Opa, deixa eu deixar a cor branca, pronto. Logo, se o A se relaciona com o B, então a gente sabe que existe um certo elemento, que eu vou chamar de G, lá no grupo, tal que o A é igual a G operado com B, operado com G a menos 1. Ou seja, literalmente a definição. Não é isso? Ok. O que a gente precisa provar? A gente precisa provar que existe algum elemento, sei lá, vou chamar de H, lá no grupo G, de modo que a gente pode escrever o elemento B como H operado com A operado com H menos 1. Né? Porque a gente quer provar que o B se relaciona com o A. A gente já sabe que o A se relaciona com o B, mas a gente quer mostrar a propriedade simétrica dessa relação aí, tá bom? Então, olha só o que é interessante a gente notar. Note que, sabendo disso aqui, a gente pode escrever o seguinte, ó. A gente vai operar com G a menos 1 aqui à esquerda, tá? A gente aqui operando com o A, certo? Deixa eu fazer um A mais bonitinho aqui, pronto. Aí à direita a gente opera com G, tá bom? E já que a gente não quer alterar a igualdade, a gente tem que fazer isso dos dois lados. Então, opera com G a menos 1 aqui. Vem, repete o que você já tem. E, finalmente, opera com G à direita. O que vai acontecer? Esses caras vão se cancelar. Esses caras vão se cancelar. E o que você vai obter é o seguinte. Você vai obter que o elemento B... Ó, assim, a gente tem que esse elemento B aqui, tá bom? Ele vai ser igual a esse termo aqui da esquerda, certo? Que é G a menos 1 a G. Ou seja, a gente tem algo bem parecido com o que a gente tem aqui na definição, né? A gente precisava provar que existia um elemento no grupo, de modo que a gente pode fazer essa escrita de conjugação. A diferença é que o inverso aqui apareceu do lado esquerdo, não é isso?
Mas isso não é um problema, tá? Isso não é um problema se você perceber o seguinte, isso é G a menos 1, operado com A, operado, aí esse G aí, gente, ele é simplesmente o inverso do G. Então, a gente tem um elemento no grupo G, de modo que a gente pode escrever o B como um certo conjugado do elemento A, e esse elemento A ele vai ser conjugado por esse carinha aqui, tá entendendo? Então, a gente conseguiu fazer o que a gente queria. A gente conseguiu mostrar que o elemento B, aqui você substitui A por B. Opa. Aqui na leitura, desculpa, peraí, tô tudo errado aqui. Você substitui esse A por B, né? A gente mostrou que B é um conjugado do elemento A, porque a gente conseguiu essa igualdade aqui, tá bom? Então, com isso, a gente terminou de provar que a relação é simétrica. Por quê? Porque a nossa conclusão é a seguinte: portanto, o elemento B se relaciona com o elemento A. A gente começou com o A se relacionando com B e provamos que o B se relaciona com o A. Isso é provar a propriedade simétrica, tá bom? Agora vamos provar a última propriedade, que é a transitividade, né? Então vamos lá. Deixa eu concluir, né? Vamos concluir aqui, né? Logo, a conjugação ela é simétrica. Ok, agora vamos começar a transitividade. Então, na transitividade é o seguinte, a gente considera 3 elementos de modo que o primeiro se relaciona com o segundo e o segundo se relaciona com o terceiro. Opa, eu esqueci uma palavrinha aqui, né? Deixa eu afastar isso aqui para cá. 3 elementos, tais que isso aqui acontece. O primeiro se relaciona com o segundo e o segundo se relaciona com o primeiro. A gente quer provar que o primeiro, que é o A, se relaciona com o terceiro. E para isso a gente tem essas duas informações aqui para serem usadas, tá bom? Então, se o A se relaciona com B e o B se relaciona com o C, é porque existem 2 elementos aí que eu vou chamar de G1 e G2 lá no grupo, tais que o que vai acontecer, né? Vai acontecer que o A é igual, aí eu vou usar o G1 aqui para fazer essa conjugação, e para fazer essa outra conjugação eu vou usar o G2, né? Ó. Entenda, tá? Isso aqui é a tradução disso aqui. E isso aqui é a tradução disso aqui, tá bom? Ok, então agora, para a gente provar que o A se relaciona com o C, é muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui, que está dizendo como é que se escreve o B usando o C, e a gente vai substituir bem aqui, tá bom? Não tem segredo, tá? Ó. Portanto, a gente vai ter que o A ele é igual a G1 operado. No lugar de B eu coloco G2, C, G2 a menos 1, e agora eu coloco esse G1 a menos 1. Tá bom? E daí, eu só preciso que você lembre
que se eu tenho o produto de dois elementos do grupo, quando eu tomo o inverso disso, isso troca a ordem, tá? Certo? Isso aqui é uma coisa que eu já comentei lá atrás quando a gente começou a estudar grupo. Ou seja, o que a gente pode perceber com isso é o seguinte, é que esse produtozinho aqui é o inverso desse produtozinho aqui. Então, como eu tenho esses dois elementos no grupo, tanto esse produto como esse produto também são elementos do grupo, tá? Então, eu consegui mostrar que o A é um conjugado do C, certo? Então, aqui a gente só conclui. Concluímos assim que o elemento A se relaciona com o elemento C. Logo, a conjugação é transitiva. A gente provou que ela é reflexiva, simétrica e transitiva, então ela é uma relação de equivalência, tá bom?